Então, estamos de volta? Legal. Vamos em frente. Bom, fiquei de fazer a correção no levantamento de requisitos, né? Então, dá uma olhadinha aqui. Já fiz a correção, o histórico não era um alvo de relacionamento, né? Atendente, veterinário com não veterinário. Foi um erro aqui na hora que eu construí, mas já está corrigido. O histórico já está destacado aqui como sendo um campo, um atributo, uma característica da consulta. Alguém poderia me perguntar se tem algum problema, se o fato de nós termos atributo, e aí, ó, relacionamentos, depois atributo, não tem nenhum problema, viu? Não tem nenhum problema porque na hora que isso daqui for transportado para o projeto conceitual, olha aqui embaixo, ó, só entram os atributos data, hora e histórico. Então aqui no projeto conceitual, data, hora e histórico. É isso aqui. Tá legal? Então clique no salvar. Deixa eu voltar aqui no nosso Word. Clique no salvar para não perder nada. E agora o que nós temos que fazer? Definir as cardinalidades. E é uma etapa fundamental, importantíssima. Ao longo desses exercícios que estamos produzindo aqui, muita ênfase na cardinalidade. E vamos aqui. Para cada relacionamento, nós temos, cada um deles, ó, você pode observar. Vamos pegar esse aqui para começar. Para cada relacionamento, então esse símbolo aqui ó, é o relacionamento, ele tem uma cardinalidade, a outra cardinalidade. E na cardinalidade, dois valores. Primeiro valor, vírgula, segundo valor. É a possibilidade mínima e a possibilidade máxima de algo acontecer. Então vamos lá, com bastante calma, vamos compondo todas essas cardinalidades. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Vai clicando, segue essa linha que eu estou demonstrando para você, que vai dar certo, que aí você não vai errar. Onde que eu coloco a cardinalidade? Aqui do lado esquerdo, do lado direito. Vai ter que fazer as duas. Em cima ou embaixo. Vai ter que fazer as duas. Mas como é que a gente faz? Então faz assim, ó. Uma cidade, então pergunte sempre dessa forma. Uma cidade fica em quantos estados? Então a pergunta, vou até colocar uma observação aqui, ó, depois a gente pode apagar. Só uma observação. Então faça sempre uma pergunta, como é só um ou uma, aí vai depender da entidade. Uma entidade, vem um verbo aqui, fica, tem, o que está acontecendo, qual que é a relação, né? Marca, qualquer verbo. Então aqui, ó, uma, um verbo, a palavrinha mágica, quantos, quantas. E aqui vem uma outra entidade. Eu vou dar um clique no pronto aqui e a gente vou explicando para vocês. Então, se você usar isso daqui, ou uma, por exemplo, uma cidade, uma cidade. Verbo, cidade fica no estado. Então, uma cidade fica em quantos estados? Por exemplo, cidade de Porto Alegre fica no Rio Grande do Sul, exclusivamente. Então aqui as cardinalidades mínimas, mínima e máxima são 1 e 1. Vamos fazer outro? Segue essa linha de raciocínio aqui, ó. Um estado, qual que é o verbo? Em um estado temos, podem existir quantas cidades? E aí uma observação, não é no mapa, não é geograficamente falando, é no banco de dados. Então, um estado, lá no banco de dados, um estado já tem cadastradas quantas cidades? Um estado tem cadastradas quantas cidades? Se você utilizar essa regrinha aqui, ó, e aqui vamos colocar um ponto de interrogação nessa observação aqui no final, você ajusta essa pergunta para todas as situações e não vai errar. Tá? Então vamos lá. Ó. Uma cidade, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre fica em quantos estados? Porto Alegre fica exclusivamente no Rio Grande do Sul. 1 e 1.
Agora, um estado, lá no meu banco de dados, cadastrei o estado, por exemplo, de Santa Catarina. Um estado. Quantas cidades? Então, em um estado, quantas cidades nós temos? Então, a gente vai anotar aqui, ó. Pode parecer estranho, mas eu posso ter cadastrado, por exemplo, Santa Catarina, mas ainda o estado de Santa Catarina, mas ainda não cadastrei nenhuma cidade de Santa Catarina. Então eu posso não ter cidade nenhuma cadastrada, mas provavelmente eu vou ter várias. Por isso que tem o mínimo e o máximo aqui para a gente destacar. Tá? Então, essa cardinalidade é no mínimo 1, no máximo 1. Essa cardinalidade é no mínimo 0, no máximo n. Alguém poderia me perguntar, e se nós invertermos? Vai dar errado, vai dar um problema muito grande. Então tem que tomar cuidado, por isso que eu estou dando essa dica aqui, ó. Vai clicando, como se você estivesse apontando com o dedo. Uma cidade fica em quantos estados? E você anota aqui. Em um estado, podemos ter quantas cidades? E aí você anota aqui. E segue essa linha até o final. Com calma, sem perder a ordem, sem perder o raciocínio. O que nós temos aqui? Ó? Que esse relacionamento ele vai ter o máximo 1 e o máximo n. Portanto, nós vamos dizer que esse relacionamento aqui ele é do tipo 1 para n. Como nós fizemos nas outras atividades, vamos colocar aqui uma observação em azul e não faz parte do projeto, assim como essa observação aqui também não faz parte do projeto, só para a gente lembrar que esse relacionamento aqui é do tipo 1 para n. Por quê? Porque um dos máximos é 1 e o outro máximo é n. Então, em todos os relacionamentos, todos eles, perceba que nós temos bastante serviço pela frente, nós vamos ter que destacar as cardinalidades para poder definir o tipo do relacionamento. Esse relacionamento aqui é do tipo 1 para n. Vamos fazer aqui agora, ó, tutor mora na cidade. Então vamos lá, ó. Um tutor. O Antônio Maria da Silva. O Antônio Maria da Silva mora em quantas cidades? Ó, um tutor mora em quantas cidades? Então é a pergunta ajustada para a situação. Então, um tutor mora em uma cidade. Nesse nosso projeto, um tutor mora em uma cidade. Então, imagine assim, né? Ele tá fazendo a ficha no cadastro lá e a atendente pergunta: e o senhor, a senhora, mora onde? Olha, eu tenho uma residência aqui e tenho uma residência numa outra cidade, por exemplo. É um viajante, alguém que viaja muito. Não, não. Nós vamos registrar uma cidade onde você mora. Então, é essa linha de raciocínio que a gente está implantando nessa nossa clínica médica. Nós precisamos de uma cidade. Tá. Agora, cadastramos uma cidade lá no nosso banco de dados. Vamos dar um exemplo aqui da cidade de Curitiba, que fica no estado do Paraná. Legal. Curitiba. Quantos tutores de Curitiba nós temos cadastrados? Olha, eu entendo que provavelmente a gente vai ter pelo menos um, vários. Mas eu tenho que responder no mínimo e no máximo. Então é possível que eu tenha cadastrado uma cidade, mas ainda não tem ninguém daquela cidade cadastrado, não tem nenhum tutor. Então a resposta correta aqui para o mínimo é 0. Então, em uma cidade moram, olha, ninguém ainda foi cadastrado naquela cidade, mas nós podemos ter vários. Então, essa cardinalidade é do tipo 0 no mínimo, n no máximo. Essa cardinalidade é do tipo 1 no mínimo, 1 no máximo. Isso faz com que este relacionamento pegue o máximo, esse relacionamento seja do tipo 1 para n. Então, eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, esse relacionamento aqui é do tipo 1 para n. Então, 1, 2 pontos n, nós vamos ler como 1 para n. Já fizemos 2. Vamos em frente. Um tutor, ele é, deixa eu dar um espacinho aqui, do gênero, tá legal. Então, um tutor é de quantos gêneros? Ele é de um gênero, ele é do gênero masculino.
ou do gênero feminino. Tá, vamos supor que eu esteja lá compondo o meu banco de dados, acabei de cadastrar feminino. Quantos tutores do gênero feminino eu posso ter, no mínimo? Pode ser que eu não tenha nenhum, mas pode ser que eu tenha vários. Eu entendo que provavelmente teremos vários, mas nós temos que responder no mínimo e no máximo. Então, um tutor é de um gênero, e para um gênero podemos ter nenhum ou vários tutores. Isso vai fazer com que o máximo seja 1, o outro máximo n, portanto, esse relacionamento aqui também é do tipo 1 para n. Para destacar, Ctrl C, Ctrl V, e está aqui, ó, do tipo 1 para n. Bom, vamos lá, vamos em frente, mais um. Tutor é do estado civil. Ora, o senhor, a senhora é solteiro, casado, viúvo, divorciado. Então, um tutor, ele é de um estado civil. Ninguém pode ser solteiro e casado ao mesmo tempo, por exemplo. Agora, um estado civil. Imagine, estamos compondo o nosso banco de dados. Acabamos de cadastrar lá viúvos. Quantos? Então, um estado civil pode ter quantos tutores? Viúvos. Quantos viúvos nós temos no nosso banco de dados? Pode ser que nenhum, pode ser que um, pode ser que vários. Então, no mínimo 0, no máximo n. Isso vai fazer com que um dos máximos seja 1, o outro máximo n. Portanto, esse relacionamento aqui, ele também é do tipo 1 para n. Eu dei uma mexidinha aqui, ele organizou, ficou até melhor. Ficou até mais fácil aqui da gente ver. Então, vou pegar aqui o Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui. Então, esse relacionamento também é do tipo 1 para n. E clique no salvar para a gente não perder nada. Vamos fazer esse relacionamento aqui, ó, entre animal e tutor. Um animal pertence a quantos tutores? No nosso projeto, eu vou dizer que o Totó pertence ao Antônio. Então, um animal pertence a um tutor. É isso que nós estamos descrevendo aqui. Agora imagine, olha, o Antônio, não, vamos pegar um outro exemplo. A Maria foi cadastrada. Quantos animais da Maria já foram cadastrados? Eu entendo que provavelmente um, possivelmente vários, mas não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na possibilidade mínima e na possibilidade máxima. Então pode ser que a Maria esteja cadastrada, mas por algum motivo não tem nenhum animal ainda da Maria. Então no mínimo 0, no máximo n. Pode parecer estranho, mas é uma possibilidade. Portanto, nós temos aqui, ó, o máximo 1, o máximo n, faz com que esse relacionamento também seja um relacionamento do tipo 1 para n. Então, nossa observação aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, traz para cá, clique no salvar, e eu lembro a vocês que o que está em azul não faz parte do projeto, assim como essa observação aqui, ó, não faz parte do projeto. É só para a gente lembrar, para a gente ter aqui uns pontos de referência. Vamos lá, ó. Agora vamos fazer entre animal e raça. Ora, se você tem um animalzinho, esse animal é de uma raça, mesmo que seja sem raça definida, né? Quando é um vira-latinha, vamos assim dizer, ele é colocado lá como SRD, SRD sem raça definida. Ele pode ser um poodle, pode ser um angorá, pode ser um pastor alemão, pode ser um siamês. Estou falando aqui algumas raças que eu conheço, assim, de cabeça. Então, o animal, ele é de uma raça. Agora, eu posso ter acabado de cadastrar, por exemplo, uma determinada raça exótica lá, ou pouco comum, de cachorro. E aí, quantos animais daquela raça a gente pode ter no nosso banco de dados? Pode ser que nenhum, pode ser que vários. Né? Então, eu tenho que pensar também assim, ó, sempre é no banco de dados, cadastrado no banco de dados. Isso faz com que a gente tenha aqui, ó, o máximo 1, o máximo n, portanto, esse relacionamento aqui também é do tipo 1 para n. Tá legal? Clique no salvar. Devagarzinho a gente vai andando e acaba quando a gente menos perceber. Faltam apenas 1, 2, 3, 4 relacionamentos para a gente acabar.
Muito legal. Vamos lá, ó. Cada raça, então vamos supor, pastor alemão. Pastor alemão é cachorro. Siamês é gato. Então, cada raça é de uma espécie. Então, no mínimo um, no máximo um. Agora, pode ser que eu tenha acabado de cadastrar cavalos. Vamos lá, na nossa clínica atende animais dos mais diversas espécies. Olha, cadastra aí cavalo, tá? Quantas raças de cavalo já foram cadastradas? Provavelmente será cadastrada uma ou várias raças de cavalo, mas eu tenho que responder no mínimo e no máximo. Então, é possível que tenha nenhuma raça, mas é possível que eu tenha várias. Então, aqui no mínimo 0, no máximo n, esse relacionamento aqui já tem como ser definido, porque um dos máximos é 1, o outro máximo é n, portanto, esse relacionamento também é do tipo 1 para n. Ctrl C, Ctrl V na observação, clique no salvar. Vou rolar um pouquinho para baixo a tela aqui. Consulta. Consulta tem 3 relacionamentos. Consulta com atendente, consulta com veterinário, consulta com animal. Nós temos que fazer todos. Então, ó, vamos lá. Cada consulta ela é marcada por... Quem que marcou essa consulta? Veja só a pergunta. Quem marcou essa consulta? Então, a consulta ela é marcada por um atendente. Um atendente. Legal? Agora, um atendente, por exemplo, lá na clínica tem o Robson. Robson é atendente, trabalha na clínica. Robson, quantas consultas você já marcou desde que você começou a trabalhar aqui? Ora, eu entendo que muito provavelmente ele já marcou várias consultas. Mas, olha, o Robson começou hoje. Quantas consultas você já marcou, Robson? Nenhuma. Mas em pouco tempo ele vai marcar várias. Então tem que ser respondido aqui, ó, no mínimo 0, no máximo n. Então isso vai fazer com que esse relacionamento tenha o máximo 1, o máximo n, portanto ele também é um relacionamento do tipo 1 para n. Ctrl C, Ctrl V, trago para cá para a gente destacar mais esse tipo de relacionamento. Bom, em uma consulta, um veterinário atende. Olha, no dia 20, às 15 horas, o doutor, falei Robson, né? Vamos dar um outro nome aqui, o doutor Ricardo. Então, em uma consulta, eu tenho um veterinário atendendo. É um doutor, um médico veterinário atendendo. Agora, imagine lá, a doutora Ângela. Doutora Ângela, aqui na nossa clínica, quantas consultas a senhora já atendeu? Bom, eu entendo que muito provavelmente várias. Mas doutora Ângela pode ter acabado de ser contratada, então ela não atendeu nenhuma. E com o passar do tempo ela vai atender várias. Então a gente tem que destacar aqui, ó, no mínimo e no máximo. Isso é inevitável, tem que ser assim. Portanto, nós temos aqui, ó, mais um relacionamento que se chama atende, que ele vai ter no máximo 1, o outro máximo n, portanto esse relacionamento também é do tipo 1 para n. Ctrl C, Ctrl V. Tá legal. E faltou um último aqui, ó. Deixa eu pôr ele para cá que vai ficar melhor. Em uma consulta, um animal atendido. Tá? Em uma consulta, um animal atendido. Então, a cardinalidade é aqui, ó. Em uma consulta, um animal é atendido. Então, cardinalidade aqui é 1 para 1. Agora, um animal qualquer, o Brutus. Brutus acabou de ser cadastrado. Quantas consultas já foram marcadas para o Brutus? Pode ser que nenhuma. Mas muito provavelmente, 1, 2, 3, várias consultas foram marcadas, mas a gente tem que responder no mínimo e no máximo. Então, esse relacionamento, ele tem como cardinalidades máximas 1 e n, portanto, ele também é um relacionamento do tipo 1 para n. Ctrl C, Ctrl V, relacionamento do tipo 1 para n. Tá legal? Tudo bem? Então, o projeto conceitual, ele está pronto. Concluímos. Espero que você não tenha nenhuma dúvida. Não passe para frente. Qualquer dúvida, entre em contato, chama para a gente solucionar. E na próxima etapa, antes de começarmos a construir o projeto lógico, nós vamos destacar, fazer alguns destaques aqui nos relacionamentos que vão nos auxiliar. Mas isso é assunto para a próxima videoaula.
clique no salvar e voltamos em seguida para dar sequência aos nossos estudos. Até já!